E aí, pessoal, agora a gente vai ler Gênesis 43 e Marcos 13. Bora lá. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhe disse: volte e compre um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal? Contando aquele homem que tinha um outro irmão. E ele lhe respondeu: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu e nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Pode me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim que seja, coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como um presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando presentes, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: levem este homem à minha casa, matem um animal e preparem-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida em nossas bagagens. Mas, na primeira vez, ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens. Cada um de nós encontrou prata que havia trazido na quantia exata. Por isso trouxemos de volta conosco, além de mais prata, para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, diz o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhe deu o tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavar os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhe perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem falaram ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é esse irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Depois lavou o rosto e saiu, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhando perplexos uns para os outros, então eles serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Vamos para Marcos agora, para a gente ler Marcos 13. O sinal do fim dos tempos. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construção magnífica. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Quando Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, na frente
do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal que tudo isto está prestes para cumprir-se? Jesus lhe disse: Cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser, vejam aqui está o Cristo, ou vejam ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisem-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão dos céus e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que vem o verão. Assim também, quando virem todas essas coisas acontecendo, saibam que está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando o dia ou a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai à viagem, ele deixa sua casa, encarrega as tarefas, cada um dos seus servos e ordena os porteiros que vigiem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu digo a vocês, digo a todos, vigiem. É isso, pessoal. No próximo vídeo, a gente se vê.